Em princípio, e desde o princípio, a arte imita a vida. Mas a criatividade pode antecipar acontecimentos, fazendo parecer que é a vida quem imita a arte. Fato é que os dois estão sempre correndo assim um atrás do outro. A arte, de um jeito ou de outro, acaba usando a vida como matéria-prima. E a vida busca na arte um jeito de se olhar no espelho. A gente achava que numa situação de pandemia a gente estaria talvez vestidos como Will Smith em Eu Sou a Lenda. Só que a verdade é que a gente, dentro do possível, tá em casa, vestindo um pijamão e dependendo até roupa nenhuma. Eu me assustei com a lista que eu recebi de filmes mais procurados do Netflix e do Now. É filme de vírus, de epidemia, de apocalipse zumbi, tudo bombando. Aí eu me perguntei qual é a motivação das pessoas, gente? O fato é que a gente não sabe o que fazer numa situação dessas. Será que um filme pode me ajudar, talvez, a sobreviver? It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, the airport? No, she said she was jet-lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. No, go up to your room, honey. Não é de se surpreender que o filme Contágio, que o Steven Soderbergh dirigiu em 2011, voltou ao topo dos filmes mais alugados nos serviços de streaming. É que Contágio oferece pra gente uma visão de mundo que tenta explicar um pouco o que a gente tá vivendo agora. Mesmo que o filme tenha sido feito 9 anos atrás. Don't talk to anyone, don't touch anyone. Stay away from other people. Mas nesse Maratona Like eu vou te recomendar 10 filmes de temas variados que estão entre os melhores exemplos de arte imitando a vida, assim, com maestria e com muita humanidade. São filmes que foram baseados em fatos. No começo dos anos 60, João Acácio Pereira da Costa tocou terror em São Paulo por vários anos, cometendo inúmeros crimes e se passando por uma série de criminosos diferentes. O cara era vaidoso, ele gostava de entrar mesmo nos personagens com direito a peruca e tudo. E ele era jovem, era bonitão, ele gastava o dinheiro dos roubos depois com mulheres, com noitadas. A sua história virou cinema pelas mãos do cineasta mais caótico, também mais misterioso do underground brasileiro. Eu tô falando de Rogério Sganzerla. Com Luz Vermelha, interpretado pelo Paulo Vilaça, o primeiro filme do Mr. Sganzerla reverbera até hoje com a sua crítica social densa e debochada. O segundo filme da nossa maratona é o que a gente poderia chamar de um épico intimista. Mas, Hugo, como é que pode ser épico e intimista ao mesmo tempo? Pois é, ninguém achava possível isso ser feito até a lista de Schindler aparecer. O filme é de 93, tem mais de 3 horas de duração e cada segundo vale a pena. A lista de Schindler retrata um dos acontecimentos mais tristes do século XX, o genocídio de judeus durante o Holocausto. E o filme faz isso com muita seriedade. A história é contada através da perspectiva de Oskar Schindler. É um empresário alemão que elaborou um esquema super complexo, onde ele se arriscou para salvar mais de 1000 vidas judias durante a Segunda Guerra. Para o diretor, Steven Spielberg, o desafio era fazer um filme com menos sentimentalismo cinematográfico, que tende a ser a marca registrada dele, que a gente ama. E ele conseguiu, ele refinou com maestria a técnica dele para conseguir isso. A fotografia em preto e branco, por exemplo, é um dos aspectos mais memoráveis do filme. E segue uma máxima artística que vem desde o teatro. Quando você tem um tema tão grande e tão complexo que parece impossível de ser retratado, em vez de tentar criar algo tão grande e tão complexo quanto o próprio acontecimento, a melhor coisa que você pode fazer é simplificar, criar uma impossibilidade, um limite claro para o espectador, que já de cara não deixa ele te julgar por falta de realismo, entende? E com essa linguagem estabelecida, o céu é o limite, você conta a história que você quiser. They say your factory is a haven. They say you are good. Who says that? Everyone. O preto e branco aqui faz exatamente esse papel. Olha, você vai chorar de soluçar vendo esse filme. Depois você me conta no Instagram sobre a cena do garotinho no banheiro. Isso se você conseguir digitar, tá?
Eu tô avisando. Um dos momentos mais tensos da ditadura militar no Brasil foi quando, em 1969, integrantes de grupos guerrilheiros de esquerda sequestraram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e eles exigiram, em troca, a liberação de prisioneiros políticos. Repete os nomes. Paulo. A história foi contada tintim por tintim no livro O Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. O livro virou um dos melhores filmes da retomada do cinema nacional. Quem dirigiu foi o Bruno Barreto e levou a gente para concorrer ao Oscar. Também lançou atores e atrizes incríveis como Pedro Cardoso, fazendo um dos primeiros papéis dramáticos. Mas filmes baseados em fatos reais não precisam ser sempre calcados em grandes momentos históricos, não. Algumas das histórias mais bonitas do cinema vêm de relatos profundos, de universos assim bem particulares. Esse é o caso de Bicho de Sete Cabeças. Austragésilo Carrano Bueno escreveu Canto dos Malditos para contar para o mundo inteiro a sua experiência nos hospitais psiquiátricos e também denunciar alguns dos absurdos diários que são cometidos nessas instituições. Mãe, eles dão choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão dar choque, mãe! E também para denunciar os abusos cometidos nessas instituições. As famílias sempre acharam um jeito de se livrar de quem eles não conseguiam lidar. Mulheres que não se casaram, filhos homossexuais, tudo é motivo para as famílias jogarem as pessoas lá. Sabem que esse livro, Canto dos Malditos, foi a primeira obra de arte a ser censurada no Brasil depois do regime militar? Pois é, a genial Laís Bodansky transformou o livro em filme no ano 2000, com Rodrigo Santoro novinho fazendo o papel principal. O filme abriu portas para se questionar essas instituições. Depois do lançamento do filme, foi aprovada, inclusive, uma lei que exige direitos fundamentais para as pessoas nessas instituições que são tratadas como sub-humanos. Se você quiser fazer uma dobradinha sobre mazelas das instituições brasileiras, assiste esse e depois Carandiru. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. Carandiru conta as histórias dos detentos da conhecidíssima Casa de Detenção de São Paulo, popularmente chamada de Carandiru. Usando como base o livro biográfico do Dr. Drauzio Varela, que contava a sua experiência como médico voluntário lá no presídio, o filme foi muito impactante na época, gente, por usar várias técnicas documentais para ajudar a contar a história. Tem o Rodrigo Santoro também, arrasando. Carandiru foi filmado no próprio presídio, titular do filme. O diretor Hector Babenco usou um enorme elenco de atores novatos, incluindo vários ex-presidiários para desenvolver a trama. As filmagens de Carandiru foram as últimas coisas que aconteceram na ala masculina do presídio logo antes dele ser demolido. O filme persiste até hoje como a memória viva das vidas que passaram por lá. Uma coisa que pouca gente sabe é que a ala feminina do Carandiru continua de pé. Eu cheguei a trabalhar lá por algumas vezes, inclusive em um espetáculo da Pequena Sereia com as detentas. É um projeto super legal com voluntários, mas eu, infelizmente, não aguentei mais continuar. Eu precisei parar de ir. E eu aproveito para parabenizar figuras como a do Dr. Drauzio e a Luciana Rocha, que desenvolve esse espetáculo lá, porque realmente precisa de um psicológico muito específico para aguentar aí. Quando David Fincher, o diretor de Seven e Clube da Luta, disse que ia contar a história de como o Facebook começou, as pessoas ficaram com o pé atrás. Como é que você transforma esse processo que é tão técnico, tão específico, tão jornalístico, numa experiência cinematográfica de ponta? I think I've come up with something. That looks good. That looks really good. People want to go on the internet and check out their friends. That's what the Facebook is going to be about. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Só mesmo o Fincher para pegar esse conceito e transformar ele em A Rede Social. É um dos grandes filmes da década passada, gente. Tem que ver. Tudo bem que grande parte do sucesso do filme passa pelo roteiro frenético, ácido do Aaron Sorkin, tomando grandes liberdades com os acontecimentos reais. Essa é uma das características do Sorkin, inclusive. E ele justifica essa tendência em uma entrevista recente. Ele falou que se biografias fiéis são tipo fotografias da vida real, os seus roteiros são pinturas expressionistas. You're being accused of breaching security, violating individual privacy. As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board. I don't understand. Which part? Quer saber, usando essa lógica, Bruna Surfistinha é tipo um GIF ou uma figurinha que você manda só para os seus melhores amigos. Alô?
Eu tô falando isso porque, apesar da performance incrível da Débora Seco como a protagonista do filme, Bruna Surfistinha voltou pro diálogo cultural do país recentemente porque o seu valor cultural estava sendo questionado. Bem, os números não mentem. O filme gerou mais de 400 empregos, 2 milhões de espectadores no cinema, 20 milhões de reais de renda e 10 milhões de reais em imposto. Bruna Surfistinha não é só arte transgressora e confessional. Bruna Surfistinha girou a indústria cultural do país. Para você que é tão ligado em economia... Isso aqui é entretenimento. Eu não estou trabalhando com caridade. Quase tão difícil quanto fazer cinema no Brasil é pousar um avião no Rio Hudson, em Nova York. E foi isso que o piloto Chesley Sullenberger, o Sully, fez em 2009. Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River. On the Hudson. It's not a crash, it was a forced water landing. Simulations showed that you could make it back to the airport. Not possible. I felt it go. My aircraft. Your aircraft. I want you to know I did the best I could. Of course you did. You saved everyone. People call you a hero. I don't feel like a hero. Depois de um acidente bizarro onde um grupo de pássaros entrou nas 2 turbinas do seu avião, o Sully foi forçado a fazer um pouso de emergência no estreito Rio Hudson, em Nova York. Apesar dele ter garantido a sobrevivência de todos os 155 passageiros, o acidente quase acabou com a carreira dele. O diretor do filme é o Clint Eastwood, que dirige filmes baseados em fatos, assim com uma eficiência e uma velocidade impressionante. O Tom Hanks traz o padrão Tom Hanks de atuação e eleva o trabalho do Clint Eastwood. For 40 years in the air, but in the end I'm going to be judged on 208 seconds. Gente, a vida, como nós sabemos, tem os seus momentos felizes e os seus momentos tristes. Então eu queria terminar essa maratona like de filmes baseados em fatos com 2 filmes que conseguem combinar perfeitamente drama e comédia. Sabe aquele assunto espinhoso que você não sabe como retratar? Esses 2 filmes souberam e ainda fazem você rir. Esse daqui são os 3 pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta e risco. Falsa, cínica. 4, 3, 2, 1. Adorei. Bingo, o Rei das Manhãs, conta a história do homem por trás do palhaço Bozo. Nessa versão fictícia da trama, Bozo virou Bingo. E o Arlindo Barreto, da vida real, virou Augusto Mendes. É um personagem vivido pelo Vladimir Brista. O Augusto Mendes queria ser um ator famoso, custe o que custar. Aí depois de anos trabalhando na pornochanchada, ele conseguiu o papel da sua vida interpretando um palhaço, o palhaço Bingo. E ele tinha um jeito espalhafatoso, ele fazia brincadeiras que beiravam o inadmissível. O Bingo conquistou o público brasileiro, gente. Só que contratualmente ninguém podia saber quem era o cara que estava por trás. Mas o cara queria ser famoso, e agora? Levando essa estranha vida dupla, o Augusto Mendes entra numa espiral negativa que culmina no trágico fim do Rei das Manhãs. Os produtores afirmam que a identidade do palhaço é um segredo que ninguém jamais irá descobrir. Infiltrado na clã conta a história de como um jovem e ambicioso detetive negro se infiltrou na Ku Klux Klan, a maior e mais tradicional organização dedicada à supremacia branca no mundo. Quem leva essa história simplesmente inacreditável para as telas é o veterano Spike Lee. É a maior referência de narrativas negras no cinema hollywoodiano. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. Não tá satisfeito? O filme é produzido pelo Jordan Peele, é o cara que dirigiu Corra e Nós. E no papel principal do filme tá o John David Washington, é o filho do Denzel Washington. We're on a roll, baby. Com filmes íntimos e épicos, engraçados e dramáticos, profundos e divertidos. Depois de ver essa maratona like, você pode afirmar que, sim, a arte imita a vida. De vez em quando ela imita tão bem que a gente até se confunde um pouco. Não deixe de conferir esses filmes que são baseados em fatos reais. Acredite se quiser.